Olá, Nutris concurseiras! Mais uma vez eu trago para vocês questões comentadas e essa semana ao nível intermediário. Então vamos ver se vocês vão conseguir responder essas questõezinhas. Bom, primeiro, essa questão aqui, ela coloca algumas alternativas para você assinalar correspondentemente aqui na coluna correta. Gente, é bacana quando tem questão assim, porque se você tiver uma alternativazinha que você já consegue identificar, você já faz uma eliminatória. Mas vou tentar responder como se eu estivesse aqui fazendo uma prova, tá? Então, primeiro, dá uma olhada nos compostos para ver se vocês lembram o que é que cada um tem de mais importante. Então, probiótico e prebiótico já é uma coisa mais batida, né? Probióticos são os micro-organismos vivos, os prebióticos são as fibras que são fermentáveis. Luteína, você já ia parar aqui. Luteína, eu não vejo muito bem a luteína. Eu só vi a luteína já depois da minha graduação, na minha prática clínica. Então, a luteína pode ser uma pegadinha para vocês. Compostos fenólicos também, eu lembro logo, poxa, vinho, tem compostos fenólicos, a uvas, frutas tem, antioxidante, ok. Ômega 6 também a gente já pensa nos papéis positivos que tem ômega 6, ômega 3 também. Ok, então vamos tentar responder aqui a questão. Então a primeira coisa, é um carotenoide relacionado com a ação protetora contra o câncer por apresentar possíveis mecanismos por intermédio de sequestro de radicais livres. Então, pensem vocês, você já elimina aqui o probiótico, prebiótico, compostos fenólicos, ômega 6 pode ser que alguém fique em dúvida, porque carotenoide a gente tende a pensar em gordura. Mas olha só, a luteína já está ativando aí, hein, a possibilidade de ser luteína. Também conhecido como bioterapêutico, bioprotetor e bioprofilático, e é utilizado para prevenir infecções entéricas. Entérico, gente, trato gastrointestinal, ó, e gastrointestinais. Pensou nisso é o quê? Ou é probiótico ou é prebiótico, né? Um dos dois aí. Possui propriedades antioxidantes que inibem a oxidação das LDLs, evitando indiretamente os infiltrados de lipídios no interior das artérias. Olha só, artérias é uma palavrinha-chave para a gente associar com um compostozinho. A gente vai falar daqui a pouco nele. Exerce importante papel fisiológico, participa da estrutura de membranas celulares, influenciando a viscosidade sanguínea, permeabilidade dos vasos, ação antiagregadora, é outra característica importante, pressão arterial, reação inflamatória e funções plaquetárias. Ok? Formações também pertinentes de um composto. O outro é um oligosacarídeo não digerível, aqui eu já matei que é um prebiótico. Não digerível, porém fermentável, já entregou que é um prebiótico, cuja função é mudar a atividade e a composição da microbiota intestinal com a perspectiva de promover a saúde do seu hospedeiro. Então, tem algumas alternativas aqui que tá ok, mas tem outras que a gente pode acabar confundindo. Então, eu trouxe alguns comentários pertinentes para você sobre cada um. É interessante, gente, porque tem determinadas fontes, né, referências, e foi a referência que eu peguei desse edital, que eles copiam e colam exclusivamente ali aquela mesma alternativa, da mesma forma que tem na referência, eles colocam na questão. Então, por isso que é importante você se ater à referência. Então, olha só, os probióticos são micro-organismos vivos, copiei do jeito que está lá na referência indicada, que quando ingeridos exercem efeito benéfico no balanço da flora intestinal. São também conhecidos como bioterapêuticos, olha lá, tem na questão desse jeito, bioprotetores e bioprofiláticos, e são utilizados para prevenir as infecções entéricas e gastrointestinais. Igualzinho do jeito que está na referência. Prebióticos são oligosacarídeos não digeríveis, porém fermentáveis, cuja função é mudar a atividade e composição da microbiota intestinal. Gente, está na referência do mesmo jeito que colocou lá na questão. Luteína, carotenoide, olha só, é ela aqui a luteína. Antioxidante, ou seja, vai neutralizar os radicais livres e por conta disso vai atuar prevenindo cânceres. A luteína, gente, vocês podem ouvir até em outras questões, em outras bancas, porque ela tem muita relação com a proteção aqui dos olhos, principalmente para idosos. Então, ela previne a degeneração ocular, estando relacionada à prevenção. Aí tem um nomezinho específico da degeneração macular relacionada à idade, o DMRI. Então, algumas bancas podem cobrar isso, tá? A luteína tem sido muito suplementada, inclusive, atualmente, para idosos, por conta desse papel que ela tem aí, super bacana na prevenção dessa degeneração da mácula, né, do olho. Então, as principais fontes, a luteína dá uma pigmentação meio amarelada aos vegetais e às frutas. Então, as principais fontes são os vegetais amarelos, alaranjados, vermelhos e até os verdes escuros também. Então, a nectarina, laranja, o mamão, o pêssego são fontes riquíssimas de luteína.
O ômega 6 é aquele ácido graxo, lembra dele? Derivados lá do linoleico, não é o oleico e não é o linolênico. Exercem importante papel fisiológico, participam da estrutura de membranas celulares, influenciando a viscosidade sanguínea, a permeabilidade dos vasos, a ação antiagregadora, pressão arterial, reação inflamatória e funções plaquetárias. Então tá do jeitinho que a banca recomendou. Então, olha só a referência que ela recomendou lá. É um artigo que foi publicado em 2006, mas é um artigo que fala sobre alimentos funcionais e está bem detalhadozinho. Então, pode servir para vocês também estudarem para outras referências, tá? Eu aconselho. Qual seria, então, a resposta correta? Então, fazendo a associação, carotenoide, a gente já viu que é a luteína. Então, aqui seria 3. Também conhecido como bioterapêutico, o probiótico. Possui propriedades antioxidantes que inibem a oxidação. Esse daqui são os compostos fenólicos, evitando diretamente infiltrados de lipídios no interior das artérias. Então, os compostos fenólicos, lembra lá que tem aquele aconselhamento para você tomar uma tacinha de vinho por dia, é por conta desses compostos fenólicos. Exerce importante papel fisiológico, participa da estrutura de membranas celulares, influenciando a viscosidade sanguínea. Ômega 6. Oligosacarídeo não digerível, essa daqui ia ser a primeira que eu ia acertar. Então, o pré-biótico. Alternativa correta, alternativa B. Então, segunda alternativa, ela é uma alternativa até simples, mas que pode complicar. Então, por isso que eu considerei um nível intermediário aqui. Então, paciente de 60 anos, sexo masculino, apresenta doença crônica progressiva do fígado. O fígado pode migrar de uma simples esteatose até uma cirrose, por exemplo. Então, a gente tem que ver aqui qual é que ele está falando, tá? De caráter inflamatório, que se caracteriza pela proliferação de tecido conjuntivo, degeneração e morte. Gente, já tem morte celular, já é um nível mais drástico desse processo aí de degeneração. De células paraquimatosas. Além disso, foi observada a distorção da arquitetura do órgão, justamente porque já tem um processo inflamatório, um processo de morte celular e de cicatrização. Então, isso acaba modificando o formato desse órgão. Então, de acordo com os achados, qual é a doença que o paciente apresenta? Então, você vê aqui as questões. Esteatose hepática, poxa, não é. Não é esteatose hepática, porque minha avó tem lá e o médico me falou que era reversível. Na esteatose hepática, você pensa, é um quadro reversível, é um quadro tranquilo. Hipertrigliceridemia, poxa, será que a grande quantidade de triglicerídeos ia ocasionar isso tudo aqui no fígado? A longo prazo, sim, mas não é o momento aqui ainda. Cirrose, hepatotoxicidade, toxicidade, hipercolesterolemia. Então, vamos ver aqui uma figurinha que eu coloquei para vocês perceberem o progresso dessa doença crônica e progressiva do fígado. Então, a gente tem um fígado saudável e se você tiver hipertrigliceridemia, por exemplo, ou muito colesterol também, você vai acabar acumulando aqui no fígado. E veja que seu fígado passa a ficar maior, mais amarelo, porque os seus hepatócitos vão estar cheios de gordura ali. Essa grande quantidade de gordura no fígado é chamada de esteatose hepática. Então, a gente tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, são níveis que eles conseguem reverter. A gente consegue voltar aqui para o nível saudável. Então, é um processo ruim? Se você não tiver um tratamento adequado. Nutricionalmente, você já resolve isso aqui. Então, você pode migrar, se você continuar ofendendo, se você continuar injuriando o seu fígado, você vai migrar para um processo de inflamação. Então, aquela grande quantidade de gordura começa a inflamar. Então, veja que nessa questão aqui, ele fala que tem um caráter inflamatório. Então, já passou, já está aqui, pelo menos, já é uma esteatohepatite, tá? Não é mais a esteatose hepática. Então, gente, se vocês continuar nesse processo de agressão, você começa a ter morte celular. Então, ocorre morte celular, substituição desse parênquima aí, e há também um processo de cicatrização intensa, porque há muita inflamação, muita morte celular, muita cicatrização. Então, a gente já chega a um estágio de cirrose hepática que é irreversível. Não tem mais jeito. Então, essa questão, ela se refere à cirrose hepática, porque é um dano já irreversível, já é um dano que mostra distorção no órgão, caráter inflamatório e morte celular. Então, veja, analise com cuidado para vocês não se confundirem. Então, a nossa última questão
É outra questão também que não é difícil, mas ela trata de um assunto que não é nem tão abordado assim na nutrição. Então, paciente de 45 anos, sexo feminino, em tratamento de quimioterapia. Pensou em quimioterapia, gente, já pensa o seguinte, há uma queda aí da imunidade. O processo de quimioterapia já vai favorecer até o surgimento de algumas patologias, né, de algumas enfermidades. Foi encaminhado ao serviço de nutrição com diagnóstico de glossite. Aí você pensa, gente, eu vi isso em alguma aula de nutrição, tem a ver com alguma vitamina do complexo B. Eu não sei qual é, não sei se é B2, não sei se é B3, não sei se é B5. Fica essa dúvida no ar, né, gente? Justamente porque a glossite não é muito cobrada. Mas ela existe e ela está relacionada com a deficiência, por exemplo, de B2. Qual a dietoterapia deve ser recomendada para paciente? Então, veja só. Vamos falar um pouquinho sobre a glossite para ver se vocês lembram. Essa foto tá até legalzinha, porque tem que cada foto você jogar ali no Google, gente, cada foto nojenta. Eu coloquei uma aqui bonitinha para vocês não ficarem tão assustados. Na glossite há um processo de inflamação, de infecção aguda ou até crônica da língua. Isso pode acontecer por vários fatores. Nesse processo de agressão, né, de infecção, a gente vai ter uma mudança na coloração da língua. Vai ter partes mais avermelhadas, partes mais claras e partes mais avermelhadas. Vai ter um desconforto, um inchaço, uma dificuldade para deglutir. Você vai perder as papilas gustativas com o passar do tempo e por isso você vai perder a sensação de sabor. Você não vai conseguir sentir o sabor. E por isso pode gerar anorexia, né? Reduz apetite, perda de peso e aí vai uma cascata de outros acontecimentos. Então, perda do paladar, dor ao mastigar, dor ao engolir alimentos, dificuldade na fala também. Quais são as principais causas da glossite? Lembra lá, a deficiência de B2 é uma das principais causas. Bactérias, reações alérgicas. E aí você pensa que bactérias, poxa, tá lá o processo de quimioterapia, pode ter reduzido o sistema imune. E aí pode ter tido uma proliferação maior de bactérias? Sim. Pode ter tido um problema também, gente, de baixa hidratação. Quando a gente tem menos hidratação na língua, a gente tem uma maior possibilidade de migração e de proliferação de bactérias. E aí, reduz o sistema imune, enfim, né? Por consequências, a gente tem uma cascata de acontecimentos. Então, alimentos muito quentes ou alimentos muito apimentados também podem causar glossite. Isso, claro, em questões extremas aí de temperatura e também da questão dos apimentados. Então, precisam ter cuidado. Então, voltando à questão, qual seria a dietoterapia? Bem deduzível, gente. Se a língua está afetada, se você tem dificuldade de deglutir, logicamente, a gente não vai dar uma dieta do tipo a dieta padrão. A gente tem que pensar numa dieta pelo menos branda para baixo, né? Então, vamos ver quais são as opções. Dieta geral, com restrição de condimentos picantes. Bom, essa questão da geral aqui que pegou um pouquinho. Dieta líquida, preferencialmente quente. Olha só, a gente viu que o quente, inclusive, pode causar a glossite, então não é. Dieta pastosa, ok. Com alimentos alimentos macios, aí a gente pensa na dieta branda, que também poderia ser uma alternativa, de fácil deglutição, preferencialmente em temperatura gelada. Sim, uma das recomendações para pessoas que têm glossite é dar alimentos em temperatura gelada, para poder até amenizar essa dor que o paciente sente, né? Poder dar uma anestesiar, seria o termo mais correto. Dieta pastosa, ok, preferencialmente em temperatura quente. Não, gente, quente prejudica. Dieta hiperproteica e hiperlipídica. Não, a dieta é normal em termos de calorias, em termos de nutrientes, mas a gente tem que mudar mais a questão da consistência e da temperatura. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E aí, gente, como foi resolver essas questões? Semana que vem eu vou trazer 3 questões de um nível difícil. Eu quero ver todo mundo estudando para responder, tá? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.